Quem trouxe a Bíblia Sagrada, Evangelho de João, capítulo 2. Enquanto você encontra o Evangelho de João, capítulo de número 2, eu quero louvar a Deus pela a bondade, sua benevolência, misericórdia e amor, de uma vez mais estar aqui com os irmãos, servindo-os, iniciando a palavra de Deus. Ao casal que dirige essa congregação, Deus continue abençoando, pessoas que nós amamos muito. A irmã Yara não pôde estar porque a nossa filha está um pouquinho doente, por isso ela não pode estar conosco. Mas Deus assim será glorificado. Aleluia. Evangelho de João, capítulo de número 2. Amém, irmãos? Amém. A partir do versículo de número 1, nos diz assim a Bíblia Sagrada: 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando o vinho acabou, a mãe de Jesus lhe disse: o vinho acabou. Amém. Assente-se, por favor. O Evangelho de João é o único evangelho que inicia falando da natureza de Jesus. Não apenas falando que ele é filho de José e Maria, mas falando que ele é o Filho e também é o próprio Deus. O Evangelho de João começa dizendo que o Verbo se fez carne, e esse Verbo que se fez carne, ele estava, mas também era Deus. Aleluia. João, quando ele vai se referir a Jesus, e quando Jesus vai falar como Deus, Jesus nunca profetizou, porque o profeta, quando ia profetizar, ele dizia: assim diz o Senhor, ou assim diz Deus. Quando Cristo ia falar como Deus, ele dizia: em verdade vos digo, ou em verdade lhes direi. Ele está dizendo: eu sou Deus e tudo aquilo que eu disser será determinado. João, quando ele começa a escrever o Evangelho, ele também se preocupa do primeiro milagre de Jesus Cristo. João, ele não começa a história de Jesus, ou começa o ministério de Jesus como os outros discípulos começam. Os outros discípulos começam a dizer, os outros evangelhos diz que Jesus nasceu e assim foi. Ou Jesus começou a pregar e assim foi. João não. João, ele começa a dizer que quando Cristo começou, ele começou pelo seguinte milagre. E ele conta o primeiro milagre de Jesus Cristo. João diz que perto da Galileia tinha uma cidade, o nome dessa cidade é Caná. E ali iria acontecer um casamento. E nesse casamento, Maria, mãe de Jesus, ela foi convidada. Mas aqui o texto não diz que o marido de Maria, José, foi convidado. É porque nessa ocasião José já estava morto, já tinha falecido, já não estava entre a família. E quando José falece, Jesus tem 18 anos. E aqui Maria é convidada. Jesus também é convidado e os seus discípulos são convidados. E a festa é muito bonita, é um casamento. O casamento, segundo a tradição judaica, ele pode durar até 7 dias. O casamento é duradouro, a festa do casamento é duradouro. E todo mundo vai para uma grande festa. Eles vão para uma grande celebração.
contente, está todo mundo ali regozijando, existe algo que não está saindo como se esperava. Existe algo que está saindo do controle. Existe algo que as pessoas já não conseguem mais dominar. E nem todo mundo sabe o que está acontecendo. Só os mais íntimos sabem. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Algumas coisas estão saindo do controle de nossas mãos. Nem todo mundo sabe, mas os mais íntimos sabem o que está acontecendo. Quando nós estamos no aperto e na prova, nós não saímos contando para todo mundo. Está saindo do nosso controle, mas aqueles mais íntimos sabem o que está acontecendo na nossa vida, porque é neles que nós estamos pedindo ajuda em oração. E o casal está apertado. O mestre de sala é aquele que organiza a festa. Ele sabe que o mantimento está acabando. Ele sabe que as coisas estão apertando e vai ter um constrangimento. Vai ter pessoas entristecidas dentro daquela casa. Aquela casa vai ser alvo de coisas e comentários ruins. E logo sai o comentário entre os íntimos. Entre os íntimos vai dizer: a irmã está passando por dificuldade. Entre os íntimos vão comentar: o irmão está passando por necessidade. Hoje à tarde, uma irmã postou no grupo da congregação e diz: o filho da irmã estava melhorando e ia ter alta hoje, mas se complicou e está em busca de uma UTI. Nem todo mundo sabe, mas os íntimos sabem que alguém está passando por necessidade e ele precisa de uma intervenção divina. E os íntimos vão saber que o nosso irmão precisa de cuidados. Nós estamos numa campanha onde a campanha, o tema é o Deus da providência. E logo surgiu a conversa: só que existe alguém diferente na nossa casa. Existe alguém na nossa casa que não é comum e ele foi convidado. Maria estava lá e ela ouviu os rumores, mas além de Maria, Cristo também está na casa. Não está apenas Maria e os discípulos. Existe alguém que é todo poderoso, que está entre o íntimo, que está entre a família, está na casa, vivendo a situação, e ele está observando. Aleluia. E quando o comentário sai, Maria, ela vai chegar próximo de Jesus e diz: o vinho acabou. Quando Maria chega para Jesus para dizer o que está acontecendo ou para comentar a falta de algo, ela está dizendo: ninguém pode fazer mais nada, só tu, Jesus. Aleluia. Glória. Fugiu o controle, ninguém pode mais fazer nada, só tu pode fazer. Sabe o que ela está dizendo? Ela está dizendo que o casamento daquele casal
Jesus acabou o vinho. Um dos significados de vinho na Bíblia é alegria, é gozo, é satisfação, é prazer. Quando ela fala para Jesus, acabou o vinho, ela está dizendo para Jesus: Jesus, não deixa a satisfação dele morrer, não deixa a alegria dele morrer, não deixa o gozo da alma dele se apagar, não deixa a alegria dessa casa desaparecer, não deixe que o laudo médico possa fazer a alegria dessa casa desaparecer. Nós estamos precisando de Ti. Não deixa o gozo e a satisfação de estar na Tua presença desaparecer. Tu é aquele que é o Senhor da providência. Faz surgir de novo. Mas ela não está pedindo para qualquer um. Aleluia. Oh, glória. Quem está falando com Jesus é Maria. Maria é mãe de Cristo Jesus. Por que ela fala com tanta veemência e vai em direção a Ele pedindo ajuda? Porque quando ela era apenas uma moça desposada, o Espírito de Deus chegou para ela e o anjo disse: tu vai dar a luz ao Salvador. Ela sabe com quem ela está tratando, ela sabe com quem ela está conversando. Se não sabe com quem tu está tratando e conversando, isso é lindo. Continua falando com Ele. Glória a Deus. Oh, Senhor, Tu és tremendo. Ela sabe com quem está conversando. Verdade, Pai Santo. Aleluia. Você tem certeza com quem está conversando? É, meu Deus. Aleluia. Você sabe, tem noção do poder daquele com quem tu está buscando forças. Aleluia. O meu padrasto saiu da UTI anteontem. Foi fazer um simples exame, passou mal, desmaiou no Uber, voltou para o hospital, chegando lá internou e disse: vai ficar na UTI. E na UTI disseram: vai ter que passar por um procedimento, cateterismo, e para ele não tem muita solução e nem muita esperança, porque os rins são comprometidos. Mas nós não conhecemos apenas Jesus de Nazaré. Nós conhecemos Jesus, o Filho e o próprio Deus. Será que nós sabemos com quem estamos tratando, conversando e pedindo ajuda e apoio? Verdade, Pai. O médico disse: vai ter que fazer o procedimento. Nós fomos orar, apresentando a nossa casa, estava em uma alegria total. E quando Maria vai buscar Jesus, foi a mesma coisa que nós fizemos em casa. Nós vamos buscar a Cristo, porque quando Maria vai buscar a Ele, ela está dizendo: só tu pode fazer. Quando nós vamos buscar a Ele, estamos dizendo: só tu pode fazer. Quando nós lançamos nas mãos dele, ele resolve. Ele não fez cateterismo, ele não foi submetido ao contraste, ele não fez nenhum procedimento, ele saiu da UTI sem fazer qualquer processo cirúrgico, porque aquele que é o Deus da providência também é o Jeová Rafa, aquele que cura, aquele que muda, aquele que faz, aquele que desfaz, aquele que
conversando. Ela sabe com quem está tratando. Aleluia, Senhor. Ela chega para ele e diz: o vinho acabou. Ela sabe que ele é o Filho de Deus. Ela está dizendo: movimenta o céu hoje de novo. Aleluia, Jesus. Abre lá a porta do céu de novo. Nós precisamos de um milagre novamente. Quando falamos com Jesus, é igual Maria. Tu é dono do céu, Tu é dono da terra, Tu é o nosso Deus. Nós precisamos de Ti. Tu é o nosso auxílio, Tu é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. A nossa casa precisa de Ti, a nossa família precisa de Ti, os nossos filhos precisam de Ti, os nossos sobrinhos precisam de Ti, os netos precisam de Ti, o casamento precisa de Ti, essa congregação precisa de Ti, a nossa casa precisa de Ti, o nosso bairro, a nossa vizinhança, todos nós precisamos. Glória a Deus. Oh, Senhor. Aleluia. Aleluia. Ela não chegou e disse, ela não deu só uma notícia: Aleluia. o vinho acabou. Quando Marta e Maria mandam um recado para Jesus, porque Lázaro estava doente, ela não vai apenas comunicar, ela está dizendo: o meu desespero precisa de Ti, Aleluia. a minha preocupação precisa de Ti, a minha dor, o meu coração precisa de Ti, os meus netos precisam de Ti. Por favor, se manifesta de novo. Esse é o recado que Maria e Marta mandam para Jesus. Mas Jesus não trabalha com a preocupação do desespero. Ele trabalha como só Ele trabalha, no momento certo, na hora exata, para que o nome dele cresça e o nosso reconheça que o nome dele pode, que o nome dele faz, que o nome dele transforma. E amanda lá para Candalaço, fui a Candalaia, Candalaço, fui a Mandalaço. O Deus da providência está aqui. Ele nunca abandonou a tua casa. Ele nunca abandonou o teu lar. O Deus da providência continua no mesmo lugar, trabalhando com a mesma força, com a mesma intensidade, com a mesma alegria, em te ouvir, em cuidar de ti, em andar contigo, batalhar contigo. Quando eu estava no campo missionário, eu estava passando por dificuldade. E um dia eu olhei para a geladeira e disse: hoje pelo menos tem uma cebola. E eu fiz arroz branco com cebola, para mim e para minha esposa. No outro dia, eu não tinha cebola. Eu tinha apenas um pouco de sal e um pouco de arroz. E eu disse: ainda tem sal. Só que no dia seguinte não tinha cebola, não tinha sal e não tinha arroz. Eu falei para minha esposa: eu vou falar para o pastor que eu preciso de uma cesta básica. Ela falou: tudo bem. Mas antes de falar para o pastor, por que você não faz como Maria fez? Aleluia. Vai e diz para ele que dentro da nossa casa acabou o vinho.
comecei a cantar que tinha achado um bom amigo, Jesus o Salvador, escolhido dos milhares para mim. O meu pastor me ligou, ele disse assim: vamos ali no Templo Central. Eu fui, e eu peguei 5 cestas básicas, coloquei no carro dele e fomos entregar para outros irmãos. E eu na minha casa não tinha nenhum. Eu não pedi, mas eu já tinha feito o que eu e minha esposa nos propomos a fazer: falar para Cristo que dentro da nossa casa tinha acabado o vinho. Aleluia! Entregamos para os irmãos, aleluia, glória a Deus. E entregamos, oramos e tudo muito feliz. Fui para casa, 11 horas da manhã. Fomos orar de novo. E eu disse: Jesus, acabou o vinho aqui em casa. Meio-dia, buzinaram na frente da nossa casa. Glória a Deus! Alguém de outro campo buzinou e disse: o céu trouxe um presente para ti. Aleluia! Aquilo não era uma cesta básica, não. Era uma árvore de Natal. Glória a Deus! Gigante. Porque quem entregou para mim foi o mesmo que trabalhou nas bodas de Caná. Aleluia, Deus! Meio-dia, 4 horas, outro irmão de outro campo disse: o céu trouxe um presente para ti. Uma outra cesta mais ou menos desse tamanho. 7h30, um carro bateu na frente da minha casa e disse: o céu te ouve e ainda tem presente para ti. O Deus da providência continua trabalhando. Quando Maria fala para Jesus que o vinho acabou, ela fala para Jesus e dá uma ordem para os empregados e diz: faça tudo quanto ele mandar. Faça tudo quanto Jesus mandar. Ela está dizendo: mantenham-se na obediência. Mantenham-se olhando apenas para Ele. Mantenham-se na direção dele. Jesus manda os empregados encher as talhas de água. Ele não mandou vinho, ele mandou encher de água. E ele diz: agora vão servir. Mas servir o quê? Se estão pedindo vinho e eu estou levando água. Que estranho. Mas Maria disse para os empregados: façam tudo quanto ele mandar. Não interessa o que ele pediu para você fazer, faça o que ele mandou fazer. Se você acha que está indo água, deixa a água aí, porque quando chegar lá vai ser transformado tudo em bênção na tua casa. Deixa aí. Eles enchem as talhas na cozinha. Eles vão servir na sala. Da cozinha para a sala não dá um minuto. O que Deus está dizendo para nós, que quando Ele quer fazer, é no estalar de dedos. Ele pode mudar a situação da tua casa. O milagre pode chegar. Não interessa. O interessa é o seu poder. Fique de pé no nome de Jesus. O Deus da providência continua do nosso lado.
Glória a Deus. O Deus da providência continua trabalhando naquilo que você pode perder a esperança. Ele continua trabalhando. Se desejar e quiser, eu quero orar por tua vida. Saia do teu banco. Eu quero orar por tua vida.